Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Bom dia. Dona Idalice, tô de olho em você, hein, varoa? Vigia. Bom dia, meus amores. Vocês estão bem? Carol. Vamos lá. Êxodo, capítulo 28. As vestes sacerdotais. Chame o seu irmão Arão, separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos de Nadab e Abiú. Oh, tô aqui, minha mestra. Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça as vestes sagradas que lhe confiam dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, os quais dei habilidades, que se façam vestes para a consagração de Arão e para que me sirvam como sacerdotes. São estas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e os teus filhos sirvam como sacerdotes, eles farão estas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado, até de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo, vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas nas suas extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete, que por meio dele é preso, serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado, fino ouro e finos tecidos azuis, roxos e vermelhos. Gravem em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes, numa pedra, 6 em outra. Gravem os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como lapidador grava um selo. Em seguida, prenda com filigramas de ouro, costurando nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes dos seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçados como cordas e prenda corrente às filigramas. O peitoral. Faça o peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino, trançado, de fino ouro e de fios de tecido azul, roxo, vermelho. Será quadrado como um palmo de comprimento, para um palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele as 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma água e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada em um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como corda. Faça também 2 argolas de ouro e prendas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro de argola às extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigramas, unindo as peças nas ombreiras, colete sacerdotal na parte da frente.
Faça 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral, a borda interna próxima ao colete sacerdotal. Faça mais argolas de ouro e prenda na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próxima à costura. Logo acima do cinturão do colete sacerdotal, as argolas do peitoral serão armadas as argolas do colete como um cordão ligado ao peitoral, cinturão, para que não separe o colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração e no peito de decisões, como memorial perante mim, o Senhor. Ponha também um urim, um turim no peitoral das decisões, para que sejam sobre o coração de Arão, sempre que entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração a presença do Senhor e os meios para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça o manto de colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra de tecido, como uma gola, para que não rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho em volta da borda do manto, intercolado com pequenos sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Lembra que eu falei dos sinos? Acho que foi ontem, né? Faça um diadema de ouro puro e grave nele como grava um selo. Consagrado ao Senhor, prenda na parte da frente o turbante de fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas e fazem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça túnica de turbante com linho fino, o cinturão feito com um bordador, e faça também uma túnica de cinturão, os gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir o seu irmão Arão, os filhos dele, unja-os, consagre-os para que sirvam como sacerdote. Faça-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e os teus filhos terão que vesti-lo sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Eu quero ler, o texto ficou longo, a leitura ele é grande, mas eu quero ler 2 partes para vocês, antes da gente começar. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta do borda do manto. Arão vestirá. Quando ministrar, o som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Às vezes a gente quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Existe algo precioso sobre estar na presença de Deus, chamado santidade. Poliana, mas você está falando tanto disso aqui nos últimos dias. Na verdade, acho que essa é a palavra da minha vida. Ou eu e você nos aprumamos no caminho da santidade, ou não tem jeito pra gente. Como assim, Poliana? Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Lá em Hebreus 12:14 diz exatamente o que eu li para vocês. Tenha paz com todos e se esforcem para ser santos. Se esforcem para ter paz com todos e sejam santos, porque sem santidade
ninguém verá o Senhor. Depois ele diz assim, lá no 42, façam-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Mas parece contraditório, né? Eles estavam vestindo túnicas. Para que tinham que ter calções de linho ainda? Sabe por quê? As pessoas querem entrar no santo, no santíssimo, na presença do Senhor em nudez. Falei, Ana, como assim? Então eu não posso fechar a porta do meu quarto e orar à vontade? Não, você pode. Eu tô falando do dia a dia. Eu tô falando que para exalar a presença do Deus vivo, do Deus que pode, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que liberta, você precisa começar a comemorar a compostura. Como assim, Poliana? A brindá-la. Quem te conhecia ontem vai ter que te conhecer de novo. Quem pensava que sabia quem era você vai ter que saber novamente. Ou você começa a observar o que você está exalando, ou não vai dar certo. Poliana, mas por quê? Porque aqui na presença do Santo, do Santíssimo, além de uma túnica, tinha um calção por debaixo para cobrir a nudez. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Não, mas por cima tinha uma túnica, né? Eles poderiam pensar, para quê? Tem uma túnica, tá cobrindo tudo. Mas para você entrar na presença do Santo, na presença do Santíssimo, você precisa, e eu também, nós precisamos de compostura. Mulher, então quer dizer que eu não posso orar tomando banho? Pode? Pode. Eu não estou falando de uma compostura necessariamente física, mas uma compostura que vem do teu coração, tá? Presta atenção. Depois que Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso ao santo, mas não significa que nós não precisamos de estar em santidade para ter livre acesso ao santo. Eu já disse isso para vocês nos outros devocionais. Para vocês verem como Deus leva em consideração a nossa compostura. Ele diz, o sacerdote vai além da túnica ter um calção para que ele entre na minha presença com compostura. Você tem entrado na presença de Deus com compostura? Você sabe, quando a gente não entra com compostura na presença de Deus, as nossas orações, elas se resumem em Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu posso. Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu posso. Deus, por que o Senhor não me dá isso? Deus, por que eu quero isso e isso não acontece? Aí é que começamos a desenvolver orações feiticeiras. O feitiço, ele está em conceder apenas o desejo do seu coração. Poliana, então é pecado conceder o desejo do meu coração? Claro que não. Se o desejo do seu coração for o desejo do coração de Deus, o Senhor vai mudar o seu coração. Agora, se o desejo do seu coração não for o desejo do coração de Deus, você precisa estar disposto a mudar. Porque se você não estiver disposto a mudar, eu vou falar aqui uma coisa para vocês, nada feito. Nada feito, não adianta a gente querer algo se Deus não quer. Às vezes as pessoas me perguntam, é pecado isso, é pecado aquilo outro. E eu sempre questiono algo no meu coração. Será que ela não leu a Bíblia? Tem coisas que as pessoas me perguntam que são claras na palavra. Que assim, que está exatamente escrito. E as pessoas me perguntam, isso é pecado? Deus quer isso para mim? Como Deus não vai querer? Ah, eu tô vivendo, não tá legal, então Deus quer isso para mim? É isso que Deus quer para mim? Não, Deus quer transformar o seu coração. Aí quando Deus estiver com o seu coração transformado, aí a tua vida é transformada. O problema é que é difícil para as pessoas entenderem, porque nós fomos criados e gerados com o evangelho de feitiçaria. Nós fomos apresentados à feitiçaria, não à devoção. Aqui,
Antes de Deus falar com Moisés sobre as roupas e tudo, ele diz: pega o nome, escreve numa pedra, coloca num pingente e onde Arão for, vai estar ali o nome das 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que todas as vezes que eu e você confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. E ali, para entrar no céu, precisa de ter o nome e as credenciais nesse livro da vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus se importa com o teu nome? E você se importa com Jesus, com Deus? O acesso que temos ao Pai hoje é através do sacrifício da cruz. Por isso que para a gente entrar no reino dos céus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas não adianta nada, absolutamente nada, tu levantar a mão, confessar Jesus e continuar com a mesma vida. Do dia que você confessou Jesus para hoje, o que você já mudou? Por quê? Às vezes as pessoas fazem coisas simplesmente para obedecer protocolos. E aí, não sabe como se aproximar de Deus. Mas eu já aceitei Jesus, eu já até me batizei, mas como você não é uma nova criatura? Porque você não quis. Como não quis? Não, porque você está fazendo as mesmas coisas. Eu olho para você e não tem compostura. Eu olho para você, quer dizer, assim, eu tô falando como se Deus falasse, né, para você. Eu olho para você e não tenho compostura. Eu olho para você e você não mudou nada, você não se arrependeu. Quando Deus olha para você, do dia que você confessou Jesus como único e suficiente Salvador, para hoje, quais foram os seus avanços espirituais? O que você abriu mão pelo Evangelho? O que você abriu mão pela palavra de Deus? O que você mudou na sua vida para se encaixar aos padrões de Deus? Porque se tua vida tá do mesmo jeito, não é Deus que vai vir com uma vara mágica de cincelar bim 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 e realizar o desejo do coração dele, porque ele não vai fazer isso. O reino dos céus é constituído por muito esforço. Ou eu e você começamos agora a nos esforçar pela presença do santo, ou a presença do santo não vai acontecer. Sabe, dias em que você ora e que você jejua e que não tem nada na nossa frente, na sua frente, na minha frente, sabe? Nesses dias e dias e dias, para e pensa o que eu vou me realinhar com o Senhor. Quando eu passo assim um período de silêncio de Deus, eu penso, opa, por mais que Deus esteja em silêncio, ele começa a dar sinais para os filhos dele, por exemplo, estou em silêncio, mas estou aqui. Se não tem sinal, se não tem mudança, se não tem transformação, se não tem nada, uma palavra, eu falo, eu penso, né? É hora de eu mudar um pouco o meu devocional. É hora de eu me realinhar ao Senhor. Eu sou dependente da voz de Deus. Se eu não ouvir de alguma forma a voz de Deus, para mim, não tem jeito. Eu preciso realinhar algumas coisas na minha vida. A voz de Deus, ela precisa ser manifesta de um jeito ou de outro. Você pode estar no vale, você pode estar no deserto, você pode estar no caos, você pode estar onde você for. Mas a voz de Deus precisa te dar um sinal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ministrei algo no coração de uma pessoa muito querida. Isso já faz alguns meses. E no dia que eu ministrei algo, eu fiquei umas 2 horas conversando com essa pessoa. A gente estava num lugar e eu parei tudo e a gente conversou. E nós reajustamos algo na vida dela. Algo sério, algo que poderia trazer transformações e que ela não conseguia ver. Eu lembro que quando eu saí daquele encontro, eu falei com Deus assim, Senhor, assim como ela não conseguia ver coisas
tão simples que ela podia mudar na vida dela e transformar a vida dela. Que o Senhor mude coisas simples, me traz pessoas para que também a minha visão em coisas simples que o Senhor queira seja mudada. Resumindo aqui a história, ela virou para mim: tudo que você me falou é muito difícil. Eu falei: é muito difícil, tem nada fácil. É fácil conversar, é sentar aqui, a gente come uma comida que tá ali disponível, a gente senta nesse sofá gostoso e conversa. Aí ela: Poliana, mas esse difícil que você me trouxe me sacudiu. Eu falei: amém. Esse difícil que veio hoje pode realmente transformar a minha vida e eu vou começar a aplicar isso hoje. Eu falei: eita, mulher de fé, tem que aplicar mesmo. A palavra de Deus, ela é feita para ser aplicada imediatamente. Não é para esperar, não. Quanto mais tempo você esperar, mais Deus vai esperar para transformar a sua vida. Então, ela aplicou aquilo ali já tem alguns meses. Ontem, eu tava na igreja, ela me mandou uma mensagem: você tá na igreja? Eu falei: tô. Ela: me espera aí que eu tenho um presente, eu quero falar com você. Eu: tá bom. Daqui a pouquinho chega ela com uma pulseira linda de presente pra mim. Aquilo me deixou tão surpresa, sabe? Ela voltou pra agradecer. Ela falou: Poli, eu demorei tanto para escolher essa pulseira para você. Falei: eu amo pulseira delicada. Ela falou: Poli, eu só quero te falar uma coisa. Muito obrigada. Eu não tenho nem palavras. Nem palavras. Eu sei que não é que eu mereço. É porque o Senhor quer responder o meu coração. Deus está querendo me dar um sinal. Ei, eu tô aqui. O seu presente não é só um presente. É Deus falando para mim: ei, eu estou observando você. Se o coração de alguém foi inclinado a te honrar por uma palavra que saiu da sua boca, e já tem meses que eu fiz isso, e que mudou o curso da trajetória dela, por que ela não pode voltar para agradecer? E quando alguém volta para agradecer, é sinal de que o que você tem feito tem surtido resultado. Porque de 1 milhão de pessoas que a ministra voltou para agradecer, para dizer: o que você estava falando para mim naquele dia, por mais que fosse desafiador, fez sentido. Então, de alguma forma, Deus falou para mim ontem, claramente naquela pulseira: filha, é exatamente isso que eu quero. Então ontem eu vi claramente a voz de Deus. Eu colocava aquela pulseira e eu olhava, e ela tinha umas estrelinhas, ela tinha umas bolinhas, e ela tinha uns brilhinhos, e eu pensava: é Deus, bom trabalho. Porque ninguém vai numa loja, aquela loja específica, que é uma loja que eu gosto. Ninguém escolhe uma pulseira exatamente do jeito que eu gosto, delicada, se não tiver trazido algo importante, especial para dentro da casa dela. De alguma forma, de algum jeito, Deus vai falar: não para, pode não estar bom, mas não para. Se você não tem um sinal de Deus na sua vida, um nada, é hora de você reajustar a sua santidade. É hora de você realinhar o teu propósito. Se não tem uma palavra, é hora de você ir para a Bíblia, é hora de você ir para o joelho, você perguntar: Senhor, onde eu preciso realinhar a minha vida? A minha visão está limitada, a minha audição está limitada, a minha voz profética está limitada, a minha compostura talvez esteja limitada, mas eu estou limitado. Às vezes eu estou achando que eu estou fazendo tudo certo e eu estou fazendo tudo errado. Não sei nem se meu nome está escrito no livro da vida, de tanta confusão que eu estou armando para mim. Mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero reajustar a minha vida. E nesse reajuste de vida, eu quero que o Senhor me direcione.
Eu quero que a minha visão, eu quero que o discernimento do teu espírito seja claro em mim. Eu preciso da tua voz. E é assim que a gente faz. Ali você realinha alguma conduta, ali você realinha algum comportamento. Não tem problema a gente estar no caos, não tem problema a gente estar no cárcere, na prisão, não tem problema a gente estar no deserto, porque todos esses lugares, eles existem para nos fortalecer e para que a gente cresça. Não tem problema chorar, não tem problema sentir, não tem problema ficar triste, não tem problema se angustiar. O problema é passar a vida toda ali. Eu e você não fomos feitos para viver no caos o tempo inteiro. Eu e você não fomos feitos para viver no cárcere o tempo inteiro. Eu e você fomos feitos para ter uma vida e a tê-la em abundância. Você está vivendo uma vida de abundância? Me responde aqui no chat. Você está vivendo uma vida de abundância? Abundância não faz referência apenas à questão financeira. Abundância emocional, abundância espiritual, abundância conjugal, abundância com seus amigos, abundância com você, abundância no seu trabalho, abundância no agir da sua casa, no servir do pão. Me responde aqui no chat. Você tem vivido uma vida em abundância? Não. Isso mesmo, tem que ser honesto. Se você não tem vivido uma vida em abundância, escreve, tem tanta gente online hoje. Isso mesmo, não tenho, Polly. Eu não tenho vivido uma vida em abundância. Peraí, mas existe algo contraditório então. Se eu sou filha de Deus, eu faço essas perguntas para mim. Se eu sou filha de Deus, se o Senhor tem uma vida em abundância para mim, se eu não estou vivendo uma vida em abundância, por que que não está acontecendo? Isso mesmo. Não tenho, depois de muita dor posso dizer que sim, isso mesmo. Não tenho, não. Sabe por que nós não vivemos uma vida em abundância? Porque a nossa santidade não está ajustada. Porque ouvir a Deus não é só sobre o que eu e você queremos, mas é sobre o que Ele quer. E sobre o que Ele quer é sempre muito específico e vai exigir de nós santidade, obediência e compostura. Não vai ter jeito. Ou eu e você temos uma vida de elegância, de feminilidade para as mulheres, de masculinidade para os homens, no cotidiano, no dia a dia. Ou você começa a servir, ou você começa a amar, ou você começa a se entregar, ou você começa a fazer exatamente o que o Senhor quer e começa a se encontrar com a santidade. Ou eu e você não teremos uma vida de abundância. Me batiza, Senhor, com a tua santidade. A santidade é um batismo vindo do céu. É uma busca. Não tem problema você estar passando um processo de muita dor, não. O problema é não estar em santidade no processo de muita dor. No processo de muita dor, como está a sua entrega ao Senhor? Porque eu e você podemos estar vivendo um processo de muita dor e temos que ter a alegria do Senhor. Porque se você tem um processo de muita dor e você simplesmente está entregue a esse processo de muita dor, você não está vivendo uma vida em abundância. Então, existem dores reais, existem dores que nos enlutam. Mas mesmo assim, mesmo em processos de extrema dor, nós precisamos da alegria do Espírito Santo. E a alegria do Espírito Santo só é entregue para quem está com o coração rendido no Pai. Talvez você esteja vivendo um processo de muita dor, como a seguidora escreveu aqui, e você esteja assim, ó, puxando, ai, a dor. E não
esteja aproveitando a abundância do Senhor na fase de muita dor. Porque na fase de muita dor, sempre tem resposta, sempre tem revelação, sempre tem mimo, sempre tem presente, sempre tem carinho, sempre tem colo do Pai. Até parece que Deus vai te deixar passar dor, sem te dar colo. Que a dor física seja maior que a dor emocional. Por isso, eu falo para ir para academia, né? Para que a nossa dor física seja maior que a dor emocional. Se você ficar imergido na sua dor, Poliana, eu estou imergido aqui na dor. Até a dor física, olha só. Eu desenvolvi uma dor no pé insuportável. Eu já estou fazendo tratamentos e tratamentos. E eu falei, eu vou ignorar essa dor, tá? No meu dia a dia, porque ela é limitante. Então eu vou no meu limite, mas eu não vou focar 100% da minha vida nessa dor. Eu vou buscar cura, tratamento, respostas, mas eu não vou deixar de fazer as minhas coisas por essa dor. Então é a mesma coisa com dores emocionais ou dores físicas em outros lugares. Não deixe de fazer as suas coisas por causa da dor. Faz com dor e tudo. Entendeu? Poliana, então a dor no pé, você não tem treinado? Tenho. Vocês veem, todo dia eu tô indo pra academia. Você não tem se esforçado? Tenho. Você não tem andado? Tenho. Entendeu? Então é isso. Para viver uma vida de abundância, o meu e o seu coração precisa de estar no altar do Senhor, independente de como estão as circunstâncias. Porque muitas vezes as circunstâncias não vão mudar por um bom tempo, mas você precisa ser outra. Precisa ter outra visão, outro alinhamento para que as coisas do mundo real se reajustem. Então, que a partir de hoje, o teu coração busque viver e viver em abundância. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te consagrar este dia como o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Não é que estamos alegres porque está tudo bem, nós estamos alegres porque temos este dia de presente. Senhor, que nesse dia, no final dele, ele venha recheado de respostas, de provisão, de socorro. Que este dia, que foi o dia que o Senhor fez, venha recheado da tua doce presença. Que possamos sentir o teu alinhar, que possamos sentir, sabe, Senhor, o teu cuidado, o teu carinho, o teu transbordar na nossa vida. Que nós possamos sentir o teu amor, a tua presença. E se for possível, o Senhor nos pega no colo. Só para dizer que vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha só, amanhã, 5h45, a gente continua esse devocional. Que ele não é meu, ele é seu, e ele é nosso, e ele é principalmente de Jesus. A ele toda honra, glória, louvor e adoração. Amanhã encontro com vocês aqui. Vivam em paz. Hoje é dia de respostas. Um beijo. Viva a vida em abundância que o Senhor tem para você. E eu quero viver também. Fica com Deus, meu povo.